Na região do Vale do Aço, nós temos percebido nos últimos anos um calor mais intenso, os dias cada vez com sol mais quente, as noites com mais dificuldade para dormir. Então, nós procuramos o professor Helder, que ele é professor de Geografia da IFMG, para nos explicar essas mudanças climáticas, principalmente aqui na região do Vale do Aço. E hoje, por coincidência, está o tempo nublado, não é aquele sol tão intenso, né? E nós vamos falar por que essas diferenças nos últimos anos aqui. Na nossa região, é uma região que a sua localização já entende-se por uma região mais quente. Tá? Então a nossa região ela sofre uma interferência muito grande das massas de ar, que nada mais são do que grandes, né, ventos, né, circulantes que acabam chegando aqui e trazem temperaturas quentes ou frias. Por exemplo, hoje está nublado porque nós estamos sob a influência de uma massa de ar fria, né? E quando ela chega em um ambiente quente, ela cria o que a gente chama de instabilidade, que é o tempo chuvoso, com pancadas de chuva durante o dia. A nossa região, ela apresenta aí, vamos dizer assim, a percepção de um aumento de temperatura por causa de questões ligadas também ao aspecto da urbanização, né? É uma região muito urbanizada, muito modificada, e isso tende a variar a temperatura local, né? Se nós pensarmos aqui na nossa região há 30 anos atrás ou mais, as condições do tempo, né? Ou seja, a temperatura, a umidade e outros elementos estariam diferentes do que hoje se percebe, né? Então, quando você pega uma cidade como a nossa, muito urbanizada, muito asfalto, muitos telhados, muitos quintais impermeabilizados, então isso aí tudo vai influenciar para que a gente tenha um aumento de temperatura. Não podemos esquecer também que nós estamos numa região industrial que também aumenta a incidência de temperatura, porque a atividade industrial ela produz calor, né? Tudo que produz calor interfere na temperatura local. O senhor também nos passou uma informação de que as áreas urbanas chovem mais do que as áreas rurais. Por que isso? As áreas urbanas elas vão ter, por causa da sua condição de urbanização e modificação, maiores temperaturas, índices de temperaturas médias, e isso também vai fazer com que nós também tenhamos uma maior incidência de particulados na atmosfera. Tá? Esses particulados, eles ajudam, junto com esse aumento de temperatura, que nós tenhamos fenômenos chuvosos de maior incidência, ou seja, maior quantidade de chuvas na nossa região, vamos dizer assim, na nossa cidade, em relação às áreas rurais próximas. Então, muitas vezes é comum que se chova nas áreas urbanas e nas áreas rurais próximas não choveu, né? Isso ocorre por causa exatamente desse fenômeno. Não é apenas a nossa cidade, isso acontece em qualquer grandes centros urbanos mundiais, onde você acaba tendo aí essa condição do tempo, onde a chuva proporcionalmente nas áreas urbanas elas acabam sendo em maior volume do que nas áreas rurais. Professor, nós estamos vivendo um período de muitas queimadas, incêndios florestais. Isso prejudica muito a saúde também. Como é que isso interfere no tempo e no clima? Olha, as queimadas, elas vão ter, vamos colocar assim, uma interferência, vamos colocar assim, no primeiro momento vem a questão dos gases emitidos pela queimada, né? Você tem esses gases sendo liberados na atmosfera, o que vai, obviamente, piorar a condição do ar respirável naquele local, mas tem um outro fator que às vezes também não é levado em consideração, que são os particulados, são aquelas fuligens, né, que muitas vezes se vê pairando no ar por aí, e às vezes nem se viu a queimada, mas as fuligens estão aí circulando. Essas fuligens ela têm a capacidade de retirar a umidade da atmosfera. Então, em um dia quente, por exemplo, em que está todo mundo com expectativa de chuvas, se você está com um índice de queimada muito elevado, a chance de que ocorra uma chuva, por exemplo, a pancada de chuva naquele local é menor. Porque essa fuligem, né, esses particulados, eles vão remover parte dessa umidade da atmosfera, o que diminui a probabilidade de chuva. Essas interferências todas no tempo e no clima, também na vegetação, na área urbana, isso há tendência de dias mais quentes? Olha, a gente costuma dizer que as temperaturas mais elevadas registradas, elas são na primavera, né? Nós estamos ainda iniciando a primavera, então dias mais quentes virão. Então no verão, então, a expectativa é bem maior, né, de dias mais quentes. Até que não. O verão, por incrível que pareça, apesar de nós termos uma temperatura constante mais elevada,
por na nossa região ser mais registrado chuvas durante esse período, então você acaba tendo períodos de nebulosidade maior e também por causa da presença da chuva que diminui um pouco a percepção da temperatura. Temos observado também que os dias chuvosos estão difíceis de aparecer, mas a gente pode ter esperança aqui que a chuva virá? Nós vamos ter um pouquinho de dificuldade, vamos dizer assim, nesse atraso de chuvas, né, agora na época da primavera para o verão, mas essas chuvas virão. A expectativa é que nós tenhamos uma mesma quantidade ou próxima da quantidade de chuva que tivemos em anos anteriores. O que costuma mudar sempre é a intensidade e vamos dizer assim, a distribuição dessa chuva. Né? Muitas vezes o que ocorre, às vezes a gente acaba tendo chuvas muito intensas, o que é ruim, por exemplo, para áreas urbanas. No acumulado geral acaba sendo a mesma quantidade. O ideal é que tivessem chuvas com menor quantidade, né? Vamos dizer assim, menor fluxo e mais espaçadas, né? Seria o ideal, mas nem sempre a gente consegue o ideal do ponto de vista atmosférico. Este assunto de clima e de tempo, com certeza, tem incomodado todos nós e nós vamos falar sobre esse assunto mais vezes com o professor Helder, que é especialista em climatologia, e nós agradecemos pelas suas informações, professor. Zulgue conteúdo o tempo todo.